Diga para essa pessoa, você é importante. Fala para ela, você tem um valor. Você vai sair do seu lugar, você vai dar um abraço nele. E dizer essa noite que o Senhor está curando. Quero que valorize, vamos. É toda a igreja. Quero que valorize o que você é, você é. Agradeceu a oportunidade, esposa, que eu não
parabenizar, porque quando a gente vê, é porque está sendo feito, está vendo exemplos em casa, pela vida da oração. Que coisa linda, irmãos! Nós fizemos aqui o ciclo aqui para orar, e elas foram orar com autoridade, sem medo, sem Pai Nosso, não, irmãos. Foram oração de intercessão, orou pela família. Nossa, que coisa linda! Que elas venham permanecer dessa forma na presença do Senhor, porque elas são a nossa nova geração. Eu disse para a pastora, eu falei, pastor, um dia a gente vai envelhecer, a gente vai cansar. E cadê os frutos? E cadê as meninas? Nossa, que coisa linda! Eu muito me alegrei. Os pais que dá exemplos em casa, irmãos. Meninas de oração. Nossa, que coisa linda por essa manhã. Mas eu quero ouvir a Carol adorando ao Senhor. Vem, Carol. Glória a Deus. Em seguida, o Cícero já está também com a oportunidade. Glória a Deus. Estou na beira de um naufrágio.
chorou muito. Amém? Você tem chorado muito? Você tem se amargurado muito? Você tem se entristecido muito? Porque Ana, todos os cultos que ela passava, ou que ela ia ao templo, todos os anos, quem sabe todos os anos ela tentava a ter um filho. A Bíblia não fala quanto tempo ela era casada com Eucana, mas sabemos que todo o tempo ela estava no templo do Senhor, sempre levando sacrifício, sempre fazendo algo para o Senhor. Mas chegou um dia, quando ela casa, ela quer dar algo maravilhoso para o marido. Ela quer dar um presente para o seu esposo. Porque o seu esposo fala assim: eu não sou melhor do que 10 filhos. Mas ela queria dar um presente para o marido. Ela queria frutificar. Ela queria que a sua linhagem crescesse. Ela queria do seu esposo, que amava tanto, um filho, dar um filho para ele, para estar em casa. Vemos a história que ela tinha uma outra mulher, ele tinha uma outra mulher que a perturbava, que a incomodava. Ana chorava. Anos e anos Ana chorava, porque Penina, que a mulher de Eucana tinha filhos, mas ela era infantil. Vemos a amargura aqui. Vemos uma certa mulher, Ruth, ela tinha amargura por ter perdido seu esposo, mas ela não desistiu da caminhada, da sua história, e foi com a sua sogra e voltou para Jerusalém. Vemos aqui pessoas que passaram amarguras na sua vida, na sua caminhada. Não é diferente de mim e de você. Porque a Bíblia diz bem claro: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci, vós também há de vencer. Será que é fácil, irmão, passar problemas? Muitas vezes a gente se descabela por não ter dinheiro, né, para pagar uma dívida ou comprar uma coisa melhor. Mas quando algo acontece na sua vida, o que fazer? O que fazer? Ana não mediu esforços. Ana foi diretamente a quem poderia resolver o seu problema. Ela não precisou falar para Eli das suas aflições, do que estava passando. Ela, no cantinho dela ali, ela começou a falar para o Senhor. E começou até um diálogo com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E falando: Senhor, lembra-te da tua serva. Lembra da mulher que sempre está aqui, Senhor. Todos os anos eu estou aqui. Todos os anos eu estou neste lugar, nesse tempo. Todos os anos eu coloco meu pé aqui, faço minhas ofertas. Olha para mim, Senhor. Enxerga-me, Senhor. Olha para a minha aflição, Senhor. E Ana, naquela mesma hora, eu creio que Deus olha para o alto dos céus, e era o momento exato dele fazer um milagre. Era o momento exato dele olhar para aquela mulher que estava ali chorando. Era o momento daquela mulher ser o foco da história naquele momento. Uma mulher que não podia ter
Davi. Por causa desta mulher, Deus fez a história do povo de Israel. Não é diferente. Essa mulher pode ser você, que está passando uma dificuldade, está passando um problema difícil, mas chora de madrugada, se lamenta na madrugada, falando: Senhor, me enxerga, olha, me vê, Senhor. Saiba, Ele ainda está ouvindo oração. Jesus falou assim: meus ouvidos não estão fechados, meus olhos não estão fechados, minha boca não está fechada. Eu estou ouvindo, estou enxergando e também vou profetizar na sua vida. Que há um milagre dentro da tua casa, há um milagre na tua família, há um milagre naquele que precisa de um socorro. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mas você é se você receber a palavra, a Bíblia ela vai nos dizer a respeito de um jovem, de um moço chamado José, o filho mais amado de Jacó, um filho que honrava o pai, um filho que trabalhava, que exercia as suas funções dentro da sua casa, da sua família. Ele agora é presenteado pelo pai com uma túnica de muitas cores. Aquilo gera então um alvoroço no meio dos seus irmãos, no meio da sua família, gera atrito, gera inveja, gera uma contenda. E agora o Senhor ele dá sonhos para aquele moço, o Senhor agora ele dá sonhos, dá visões para aquele rapaz a qual ele queria fazer no futuro. E o Senhor, acredito eu, que o Senhor ele agora vai começar a permitir situações na vida de José, para que conduza ele ao propósito que o Senhor lhe designou. E eu sentada aqui, e quando o Espírito Santo começou a me fazer lembrar dessa palavra, que por muitas vezes o Senhor ele dá projetos nas nossas vidas, o Senhor ele dá sonhos, o Senhor ele dá propósito, e nós achamos que o Senhor ele vai concretizar isso da mesma maneira que nós estamos. E o Senhor começa a permitir situações dentro da nossa vida para nos conduzir ao propósito que Ele tem para nós. Se o Senhor não devolve a vida de José, José não vai chegar a ser um governador no final. Se o Senhor não permite as situações ruins acontecer sobre a vida de José, ele não consegue alcançar o propósito a qual o Senhor tinha designado a vida dele. Possa ser que tenha pessoas aqui nesta noite que esteja passando por situações que nunca passou. Possa ser que tenha pessoas aqui nesta noite passando por dificuldades. Ei, mas meu Senhor, queremos te levantar e dizendo: eu preciso te levar para o propósito, eu preciso te levar para o projeto que eu designei para você. Eu acho isso muito forte. Há muito tempo atrás, eu li um livro, foi até comprar aqui na biblioteca da igreja, Aprendendo a Planar. Fala do treinamento das águias. E dentro desse livro ele também utiliza a história de José, de como Deus resolveu o seu ninho, de como Deus tirou ele da sua zona de conforto, de como Deus fez José se levantar. Ei, o propósito que eu tenho para você é maior, mas da forma que você está não vai dar. Eu vou ter que permitir a dor, eu vou ter que permitir
Saúde, irmão, Pai Senhor. Saúde, irmão, Pai Senhor. Saúde, irmão, Pai Senhor. Agora vai ver. Abra suas Bíblias em Efésios 5. Hoje eu estava em casa pensando, e meu Deus, eu preciso de me despertar. Estou dormindo demais. Eu vi uma coisa tão terrível sábado. Aleluia, Deus. Onde eu fui pregar lá na Hungria. Senhor é Deus. Uma família destruída, mas tudo crente. É crente. Né? Mas o demônio está dominando a família. E aqui tem uma palavra muito forte que Paulo escreveu essa carta para o povo de Efésios, capítulo 5, no verso de número 15. E preste bem atenção, você que tem Bíblia. 5 de Efésios, é o verso 14. Só o Senhor é Deus. Que diz assim, preste bem atenção. Por isso diz, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Como é que estão nossas vidas espirituais? Aleluia. Glória a Deus. Eu estava aqui nesse momento, eu estava em casa orando agora 5 horas, até 6 horas mais ou menos. E eu digo, essa semana eu vou fazer o propósito de 7 dias. Deus poderoso. De jejum. E cada dia eu vou fazer um propósito por uma pessoa, por uma família. Porque as igrejas estão muito bacanas. Glória As a igrejas Deus. estão muito legal. Eita, papai. Mas a vez está assim. Aleluia, Deus. E eu pedi força a Deus, porque ainda sou novinho ainda, tenho 70 anos, para jejuar fica meio difícil, né, irmão Cristiano? Aleluia, Deus. Uma pessoa com 70 anos é difícil para jejuar, né? Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós temos que se despertar. Nós temos que se acordar, né, irmão? Não é espertamento para fazer, para trabalhar, não. É espertamento para procurar a ter mais comunhão com Cristo, a ter mais comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência. Aleluia, Deus. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. E eu quero fazer esse propósito, nós já estamos em propósito mesmo, eu e o nosso pastor aí. Aleluia, Deus. Né? E vamos continuar até a volta de Jesus. Ah, mas se eu jejuar eu fico fraco. Fica mesmo, irmão. Porque você está matando o desejo da carne. A vontade da carne. E a carne mata. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Então fortaleça a sua alma. Fortaleça o seu espírito. Não deixa a carninha tomar de conta, não. Tem gente, pastor, que vai dormir, ele dorme até meio-dia, até 1 hora da tarde, chega a baba.
levantar para orar. Tem um versículo que diz que Deus falou: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então se esperte, igreja. Eu estou dando um conselho porque eu amo vocês. E Deus ama muito mais. Eu ando por aí, irmão, vejo muitas coisas. Às vezes nós não andamos. Nós não temos experiência, mas eu tenho experiência. Que nessa noite, irmão, que nessa noite, em nome de Jesus, você possa se despertar. Possa se despertar. Se coloque em pé, irmão. E peça a Deus nessa oração para que Deus venha. Não precisa nem por despertador. Mas se você tiver fé, você diz: Espírito Santo, me desperte 4 horas, meia-noite, para me orar. Eu quero orar. Faça isso. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor e de compaixão. A tua palavra diz, meu Pai amado, que o Senhor, meu Pai, não está com seus ouvidos cerrados para que não possa ouvir. Aleluia! Nem suas mãos estão encolhidas para que não possa salvar. Por isso, nessa noite, Pai, coloca um desejo na minha alma, que a minha alma venha ter sede de Deus, meu Pai amado, que o meu coração venha ter esse prazer, meu Pai, o meu corpo, a minha alma venha ter esse prazer, meu Pai, de ter comunhão com o céu, meu Pai, e não ter prazer nas coisas da terra, meu Pai. Por isso, meu Pai, esperta, meu Pai amado, tua igreja, o teu povo que dorme, o teu povo que está dormindo, meu Pai, e não estão se despertando mais para orar, não estão se despertando mais para ler a palavra, não estão se despertando para vir para a igreja, não estão se despertando, meu Pai, para consagrar a sua vida. Tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja, dos teus filhos, meu Pai amado, dai força, meu Pai, para que o inimigo da nossa alma, meu Pai, não tome conta do seu corpo, que não ouvir a situação daquela família ali, meu Pai, naquela campanha que eu fui, naquele culto que eu fui na Hungria, sabe, meu Pai, a situação daquela mulher, meu Pai, ali dominada pelo inimigo, meu Pai amado. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, do nosso povo, meu Pai, seja revestido, meu Pai, do teu Espírito Santo, da tua graça, meu Deus, do teu poder, meu Pai, e nós podemos ter o prazer de te adorar, de te exaltar, de bendizer o teu santo nome, meu Pai. Isso é que eu te peço, Pai, pela igreja, pelo teu povo, meu Pai. Tenha de compaixão, Pai generoso, Pai maravilhoso, e repreenda todo espírito de frieza, todo espírito de desânimo, todo espírito maligno que venha cair por terra, meu Pai, e sair, meu Pai, na vida dessa pessoa. Em o nome do Senhor te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Você cumprimenta a igreja com a paz de Jesus? Peço os irmãos a abrir suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 16. Livro do Êxodo, capítulo de número 16. Vamos aprender algo nesta noite. É sempre bom a gente buscar aprender mais, irmãos. Desde já eu confesso aos irmãos que aqui vai primeiro uma correção para mim, tá? Eu já ministrei essa mensagem e ministrei de forma errada. Então por isso nessa noite eu preciso trazer essa correção para mim e para a tua vida.
Êxodo 16, a partir do verso número 19, que diz assim: Então Moisés orientou-os: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém aquele alimento criou bichos e começou a cheirar mal, e por isso Moisés se indagou contra eles. Colhiam, portanto, esse alimento manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer e o quanto o sol fazia sentir o seu ardor. O fogo se derretia sobre o sol. Amém, irmãos? Glórias a Deus. A passagem a qual nós lemos está falando sobre o maná de Deus. Nós sabemos que o povo é liberto do Egito, o povo passa a estar no deserto, e o povo vai questionar muito a Moisés e ao seu irmão. E muitas das vezes o povo vai se questionar e vai dizer: era melhor que a gente tivesse ficado no Egito. E se a gente fosse morrer lá, pelo menos a gente morria de barriga cheia. O povo agora está no deserto, passando com fome, e questiona Moisés: você trouxe a gente para o deserto para passar fome, para morrer de fome? A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ouviu as murmurações do povo, e a partir daí o Senhor manda uma providência. Nós lemos no texto que a palavra vai dizer especificamente sobre provisão. Entende isso aqui, irmãos? A orientação de Deus é: pega o maná, cada um na sua medida, na sua quantidade específica, para alimentar a sua família. Cada chefe de família pegava o maná e levava a quantidade certa para sua casa. A palavra vai dizer que tinha algumas pessoas que pegavam a mais e outras pessoas que pegavam a menos. Só que Deus é tão grandioso que vai dizer que aqueles que pegavam a mais, o Senhor, de certa forma, retira. Ou seja, o povo só comia o que era necessário. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ordena que eles não guardem para o outro dia. Só que mesmo assim a gente sabe como é que é o povo de Deus, né, irmão? Todo mundo tem um pouquinho de teimosia. Aí o povo guardava o maná. Só que a palavra vai dizer que depois o maná criava bicho. O maná cheirava mal. Só que, como eu disse, eu repito isso aqui, a palavra-chave para esse texto, para mim, para a tua vida é provisão. O maná é provisão. E através dessa palavra eu quero trazer algo para a tua vida. Está chegando o momento da provisão acabar. Só o altar entendeu. Eu vou repetir isso aqui, meu irmão. E por mais que você não tenha entendido ainda, pode dar um glória no esforço. Mas está chegando o momento da provisão acabar. Por que, irmão José? Porque o maná era para alimentar o povo naquele dia. Não dava para guardar. Se não dá para guardar, não dá para ter acúmulo. Se não tem acúmulo, não gera prosperidade. Ou seja, Deus mandava o alimento para o povo comer naquele dia. Isso aqui é provisão. Existem situações na nossa vida que a gente olha para a situação e fala: o que tem para hoje só dá para hoje. Aí Deus vai e prepara para o dia de amanhã. Isso aqui é provisão. É cumprir a necessidade do momento. Isso é provisão. Mas por que eu estou dizendo isso? Josué, capítulo de número 5, verso número 12, vai dizer assim: ao comer o fruto da nova terra, no dia seguinte cessou o maná de cair do céu. Eu vou repetir isso aqui. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte cessou o maná de cair do céu, e os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Agora eu repito para você: a provisão não vai acabar. Irmão José, eu estou entendendo. A provisão de Deus acaba quando a promessa se cumpre. Só o pastor deu glória, só o pastor entendeu. A provisão do maná acaba quando a promessa da terra prometida se cumpre. Você conhece aquela terra que emana leite e mel? Me diz uma coisa, irmão: se você tem leite e mel emanando, você vai querer maná, gente? Para de conversa, irmão. A palavra vai dizer que maná não tem fermento, não tem sabor. Só que para você entender, o maná, segundo o estudo feito, tinha todas as vitaminas necessárias para o povo que estava no deserto. Entende isso aqui? A provisão de Deus vem para te manter no momento da prova. Mas no momento que a promessa se cumpre, tem leite e mel para mim e para a tua vida. Se coloca de pé nessa noite, eu quero profetizar sobre a tua vida.
eu vou repetir e vou finalizar com o texto da parte B. E os filhos de Israel nunca mais tiveram no maná. Todavia, desde o ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. A promessa de Deus está perto de se cumprir sobre a minha e a tua vida. Eu vou te dizer mais uma vez: a provisão de Deus vai acabar, porque a promessa dele vai se cumprir sobre a minha e a tua casa. Cadê minhas duas obreiras? Pode pegar os envelopes. Glórias a Deus. Não, já chamei a atenção de uns ali, que na hora que a Jaque falou para mim que as crianças estavam orando e dando lugar na oração, eu falei: você vai ficar atrás com as crianças? Que vai colocar os adolescentes para orar assim? Sem misericórdia, bora com isso. Aí vem as crianças para dar um chute de oração para nós. Mano, não vamos ficar para trás, não. Então as meninas assim, se colocaram à disposição e estão trabalhando também com o reino. E a gente vê também motivar essas crianças, esses jovens, a história desse ministério vai começar com crianças. Então a gente tem que manter assim, mas pode passar com os envelopes. Glórias a Deus. A jovem que nós vamos usar elas grandemente também. Glórias a Deus. Você que tem a sua oferta, o seu dízimo, venha até o altar. Nós possamos ligar o está mais uma vez abençoando a sua vida. Eu peço que você ore comigo nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, mediante a tua palavra nessa noite, ó Pai, eu quero decretar sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos que está chegando
próximo que nós pensamos. Como é que está a minha e a sua vida diante do Senhor? Como é que está o meu e o seu coração diante do Senhor? Será que nós estamos preparados para nos encontrarmos com o Mestre? Nós vemos aí tantas coisas acontecendo, tantas notícias acontecendo, e como está o meu e o seu coração? E nós viemos a refletir. Desde já, eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. Quero agradecer aqui a minha oportunidade de estar aqui mais uma vez. Tem aqui duas irmãs, tem uma jovem ali atrás, uma irmã aqui, não sei se é a primeira vez, mas que as irmãs venham se sentir acolhidas na casa do Senhor, venham retornar mais vezes, são bem-vindas aqui a essa casa de oração, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer mais uma oração enquanto a irmã Cristiane chega, ela já vai estar ministrando a palavra do Senhor, amém? Pai amado, Pai querido, neste momento, nós queremos, Senhor, te dar graças, Pai amado, por esse momento, damos graças ao Senhor, Pai, por até aqui o Senhor ter, Pai amado, falado conosco através das palavras, dos louvores, o melhor, Pai amado, já chegou, que é a Tua palavra, Pai amado, que nós venhamos a sair daqui, Senhor, alimentados, fortalecidos, meu Deus, meu Pai, pela Tua palavra. Usa, Senhor, a vida da Tua serva, ministra, Senhor, que se preparou, usa ela debaixo da revelação, usa ela debaixo da unção do Espírito Santo, para não falar, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir, mas o que Teu Espírito, Senhor, quer dizer a Tua igreja. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Amém. A paz do Senhor Jesus. Podem sentar, por favor? Vocês estão bem? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Louvado seja Deus. Peço, por favor, que vocês abram a palavra do Senhor Jesus em João, capítulo de número 9. João 9. Amém, Jesus. João 9, do primeiro. Grande Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Muito conhecida a palavra. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. A cura de um cego de nascença. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem, cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou seus pais? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a obra de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Eita glória! Louvado seja Deus. Uma história muito conhecida, né, da igreja cristã, muito conhecida. Louvado seja Deus. Eu quero dar um tema para essa ministração nessa noite. Ver para crer ou crer para ver. Ver para crer ou crer para ver. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, querido, estava passando por Jerusalém. E ao passar, não foi por um acaso, de jeito nenhum, porque tudo que vai acontecer na vida de alguém, através
vou àquela igreja, vou adorar. Outros dizem, eu nem sei o que eu vou fazer, mas o próprio Cristo te trouxe hoje neste lugar, porque Ele enxergou você. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus estava passeando naquela cidade e ele avistou um homem. Jesus, querido, o olhar dele é tão extraordinário que ele não vai enxergar uma prostituta, um drogado, Aleluia, meu Deus. um assaltante. Não. Quando Jesus olha para mim e para você, e para esse tipo de pessoas, você que está ouvindo aí, é isso mesmo. Jesus não enxerga você dessa maneira. Jesus vê o seu futuro. Ele enxerga um homem no futuro. Ele não enxerga uma mulher que simplesmente disse, eu não sou nada. Não. Jesus olhou para você e disse, você vai pregar a minha palavra. Jesus olhou para você e disse, você vai falar do meu amor para alguém. O olhar de Jesus não é igual ao nosso. Verdade, meu Pai. Aleluia, Deus. Quantas vezes nós, mesmo conhecendo Cristo, vamos olhar com olhar julgador para alguém? Meu Deus. Mas o próprio Cristo, Ele vai ensinar através dessa palavra nessa noite, que o olhar dele é extraordinário para mim e para você. Quando Jesus enxergou você, Ele viu uma pregadora, Ele viu o ministro da palavra do Senhor. É assim que Jesus olha para mim e para você. Mas às vezes nós não enxergamos isso em nós. Às vezes até mesmo queremos camuflar a nossa identidade que Jesus já nos deu. E esse moço aqui, um cego de nascença, ele já nasceu dessa maneira. Jesus, nesse contexto, pensa comigo, queridos. Ele vai pegar a lama, vai cuspir, deixa bem úmido, untado, e vai passar nos olhos deste cego. Pensa bem comigo, imagina. Ele não enxergava ainda, certo? Ele não enxergava, ele estava cego. Jesus já havia avistado ele. Ele não sabia quem era Jesus. Jesus chegou, se aproximou, untou aquela lama, passou nos olhos dele, mas aí Jesus falou, agora você vá para o tanque de Siloé e lava-se. Agora eu te pergunto, Jesus já tinha curado ele? Me responda alguém, por favor. Alguém já viu? Jesus já havia curado aquele cego? Já? Já, pastor? Pastor Antônio, o cego já havia sido curado? Não? Eu, a irmã Cristiana. Quando Jesus, querido, eu penso comigo, quando Jesus vai aproximar de você e vai te curar, eu acredito plenamente que ao se aproximar de você e você exercer a sua fé, automaticamente você vai ser curado. Imediatamente. Mas a atitude está em você. É em você. O cego, ele
você. Por que você curou? Foi curado. Por que você recebeu a cura? Você é mais do que a fulana e a beltrana de ciclano? Não. É porque o olhar de Jesus estava sobre mim. O olhar de Jesus estava sobre mim. Ele me viu no futuro. Um dia o olhar de Jesus estava sobre a irmã Cristiane. Graças a Deus. Um dia ele olhou para mim e disse: você vai nascer, você vai crescer e você vai fazer a minha vontade. E assim é comigo e com você. Jesus olha para você e você precisa fazer a vontade do Mestre. Continuando, e os críticos, os fariseus, começaram a interrogá-lo. E o próprio cego, queridos, é algo extraordinário. O que diz aqui no versículo 9. Um dizia: é ele, é um profeta. Até se parece com ele. Porque eles começaram a criticá-lo. E como ele pedia esmolas o tempo todo, então todo mundo conhecia como aquele que pedia esmola. Então esse era a identidade dele, conhecido naquela cidade. Mas aí, como todo mundo ficava questionando, mas não é ele aquele que pedia esmola? Agora ele chega? Agora ele está tudo bem com ele? Muitas vezes alguém vai perguntar assim, vai falar de nós: mas não é aquela mulher? Não é aquela mulher que passava por tanto sofrimento, tanta adversidade, tanta tribulação? Meu Deus, ela continua dando risada, ela continua forte, ele continua perseverando, é mesmo este homem? E você vai dizer assim: sou eu mesmo. Irmãos, é necessário você declarar para a sua vida. Quando alguém perguntar para você: tu sofreu tudo isso e ainda está aí na igreja de Filadélfia do Avivamento? Você vai responder para alguém: sou eu mesmo. Ah, mas sou eu mesmo que estou aqui de pé. Sou eu mesmo que permaneço na presença do Senhor. Sou eu mesmo que estou avante até o céu. Sou eu mesmo. Ele disse, queridos, ó, sou eu. Sou eu. E eles continuaram, os fariseus. Eles continuaram, queridos. Mas esse que te curou, ele não é pecador? Pensa bem, queridos. Ele disse: pecador eu não sei. Eu só sei que ele me curou. Eu só sei que ele me curou. Jesus tem cura neste lugar nessa noite. Jesus tem cura para você nessa noite. Eu não sei qual é a área que Jesus vai entrar hoje nessa noite, mas o meu Jesus está dizendo: eu vim trazer milagre para você. O Mestre está aqui. O Mestre está aqui. E ele está dizendo: eu trago cura para você. Eu quero dizer para você que muitas das vezes a cura que você precisa é o processo que você está rejeitando. Todo ser humano cristão que passa pelo processo para ser aprovado, às vezes ele quer rejeitar o processo. Não rejeite, não. Se apresente. Se apresente a Jesus e diga: eu estou aqui. Eu sou essa pessoa, Jesus, que você está me olhando. Atrai o olhar de Jesus para você. Não esqueça que Jesus, Ele te ama de uma maneira extraordinária. Ele te ama um amor, irmão, que é inexplicável. Da mesma forma que é o olhar dele para você.
olharam para a aparência, não foi assim? Mandaram chamar todos, todos. Não, não é este. Deus falou, não é este. Eu não estou escolhendo pela aparência. Jesus, ele sonda você, queridos. Antes que houvesse um dia, o Senhor diz, eu sou. E é eu que faço. E é eu que ordeno ao seu respeito. E aqui nesse texto também, existia a cegueira espiritual daqueles fariseus. Como até hoje, as pessoas não querem enxergar o sobrenatural de Jesus na vida de alguém. Você sabia que às vezes existe sobrenatural na tua vida e alguém não se alegra com isso? Meu Deus, aleluia. Não se alegra. Mas o mais importante é você saber que Jesus, ele se alegra com a tua vitória. Jesus, nessa noite, para mim, da tua vida, ele é o Pai, ele é a cura, ele é a transformação, ele é o Pai generoso. Glória. Você já esqueceu que é teu Pai? Graças a Deus. Você já esqueceu? Você já esqueceu que você tem um Pai? Não esquece não, irmãos. Em nome de Jesus. Não esqueça que você tem um Pai. Glória. Não é um Pai da terra. A minha lembrança do meu Pai é muito forte. Do meu Pai da terra. Eu lembro quando ele chegava do trabalho. Eu era pequena igual a Helena, pequenininha. Ele dizia assim, filha, senta aqui. E nós tínhamos vários pés de manga ali na cidade do Maranhão. E eu sentava nos pés de manga que meu pai falava. Ele chegava todo sujo, porque ele trabalhava no mangue. Então ele chegava bem sujo. E ele dizia assim, senta filha, o pai vai ler a palavra. E ele começava a ler a palavra. E era muito extraordinário, porque meu pai chora muito até hoje quando ele lê a palavra do Senhor Jesus. E essa memória, ela ficou guardada no meu coração até hoje, irmãos. Até hoje. Como eu estou falando de Pai, o quanto que é importante você entender quem é o teu Pai Deus. Quem é o teu Pai. Você não pode esquecer do amor que Deus tem por vocês. Porque é muito grande. Glória a Deus, é tremendo. Aleluia. E aqui nesse versículo aqui de número 36, o cego de nascença, Jesus, mesmo tendo curado, Jesus não desistiu dele não, viu? Sabe o que Jesus fez? Ele vai atrás. Tu pensa que tu está escondido, né? Tá não. Jesus vai atrás de você. Jesus vai porque ele precisa que você esteja no posicionamento que ele quer. Então Jesus, ele foi atrás do cego de novo. Aleluia, Deus. E aí diz aqui a palavra no número 35, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Os fariseus. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Só tem quem crê aqui no Filho do Homem nessa noite, é verdade? Só quem acredita que Jesus morreu por vocês. Quem é, Senhor? Para que eu creia nele. E Jesus lhe disse: você já tem o visto. É aquele que está falando com você. Aleluia. Então ele afirmou: eu creio, Senhor. Aleluia. E o adorou. Glória a Deus. Muitos estão esquecendo de adorar a Jesus. Muitos deixaram de adorar o Cristo. Glória a Deus. Ele reconheceu quem era Jesus. Ele reconheceu
deixe, irmãos, nada atrapalhar a sua adoração. Não deixe nada interromper a sua caminhada na presença do Senhor Jesus. E tudo que você vai passar não é em vão e não é à toa. É propósito de Jesus na sua vida. Sabe qual é o nosso mal? Quando somos provados por Cristo, nós queremos desistir da caminhada de Jesus. Mas lembre-se que jamais Jesus vai desistir de você. Ele não vai desistir de você. Saia daqui com essa certeza no teu coração, que Jesus te enxergou. Ele enxergou você, irmã Nila. Ele te enxergou. E tudo, irmãos, que estiver atrapalhando você de prosseguir na presença do Senhor Jesus, peça para Cristo olhar para você novamente. Peça para Cristo colocar o seu olhar em você de novo. Abaixa a tua cabeça um minutinho, por favor. Glória a Deus. Fale para Ele. Aleluia, Jesus. Fale. Jesus, olha para mim novamente, Jesus. Examina a minha vida, Jesus. Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu sou pobre e necessitado porque eu preciso do Senhor. Jesus, o teu olhar está sobre mim hoje, Jesus. Declare, irmãos. Jesus, eu preciso que o Senhor olhe para mim hoje. Sonda o meu coração, Jesus, nessa noite. Aleluia a Deus. Como está ele, eu não sei, Jesus. Glória. Mas o Senhor vai olhar para ele hoje. Aleluia. Oh, meu Jesus, o Senhor vai olhar para mim hoje. Glória. Não como eu vejo eu mesma, Senhor, Aleluia. mas como o teu olhar é inexprimível, inacessível. Um olhar inexplicável. Glória e misericórdia. Comece, irmãos, a pensar no olhar de Jesus sobre você. Olha para nós. Comece a olhar. Misericórdia. Pensa como Jesus está bem perto de você, olhando para você. Ah, meu Deus. Olhando para você, dizendo: Não, cuide. levanta, irmãos. Levanta, irmã. Deus amado. Ergue teus olhos para o céu, de onde vem o teu socorro. Aleluia a Deus. Jesus vai se apresentar para você hoje, nessa hora. Vai da tua igreja, Deus filho. Ah, Jesus, aleluia. Tu és tremendo e fiel. Adore a Ele. Graças a Deus. Vai ter Se preciso, você grite com socorro nessa noite. graça. Oh, irmão, nessa noite o teu socorro na mão do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, Aleluia, Jesus. o cego, Glória a Deus. o cego, querido, Glória a Deus. ele enxergou quem era Jesus. Aleluia. Quem era o mestre para ele nessa hora. Vocês precisam reconhecer quem é Jesus. Verdade, meu irmão. Que Ele manda na tua vida. Ele manda na tua casa. Ele manda nas tuas finanças. Glória. Ele manda nessa igreja. Glória a Deus. É Jesus que manda sobre você, irmãos. Aleluia a Deus. E o olhar dele não vai sair de perto de vocês. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Reconheça. Reconheça que você necessita de Jesus. Verdade, meu Pai. Glória a Deus. Reconheça que o teu Pai, Ele está perto de você. Glória a Deus. E jamais Ele vai te abandonar. Irmãos, Ele não abandonou aquele da cruz. Como Ele vai te abandonar se Ele deu a salvação para vocês? Como? É impossível Ele deixar você, a não ser que você deixe
Ser pecador eu não sei, mas eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu tenho um Pai que me reme todos os dias. Eu tenho um Pai remidor nessa noite. Eu tenho um Pai remidor que vai limpar toda a cegueira espiritual nessa noite. Você conseguiu enxergar Jesus perto de você? Você conseguiu ver Jesus perto de você? Quanto tempo você não via Jesus perto de você? Chama ele para perto de você mais. Chama ele para perto de você. Quando você chamá-lo, ele vai se apresentar e vai dizer: eu te amo. Eu te amo, filho e filha. Você é amada minha. Eu tenho uma igreja amada. Jesus te ama. Jesus te ama. Graças a Deus, eu creio, Jesus. Tu és escolhido. Glória a Deus. Tu és escolhido. Graças a Deus. Aleluia. Deus, obrigado, meu Pai. O sangue de Jesus te remiu. Graças a Deus. O sangue de Jesus purifica vocês. Glória a Deus. O sangue de Jesus dá cura nessa noite para tua alma. O sangue de Jesus traz cura para você. Glória a Deus. E ele te chama para perto dele. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja. Obrigado, Jesus. Diga. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque você me ama. Obrigado, Jesus, porque você me olhou. Obrigado, Jesus, porque você me enxergou. Obrigado, Jesus, porque o teu olhar é como chama de fogo. É como chama de fogo. Saia daqui nessa noite sabendo que o olhar de Jesus está sobre você. E declara. Começa a declarar: eu sou filho amado do meu Deus. Quando alguém te perguntar quem é você, você diz: eu sou filha do Deus Altíssimo, o Deus que torna tudo executa. Louvado seja Deus. Deus fez eu lembrar de algo agora, para finalizar. Um dia eu atendi um homem muito alto, mais alto do que o Diego. Agora pensa bem, eu no balcão da farmácia, um homem mais alto que o Diego. Pensa bem, eu parecia uma formiga, não é verdade? Sim. E aquele homem, ele pediu uma medicação e ele disse assim: você tem medo? Eu disse: não, por que eu teria medo? Aí ele falou: você não tem medo? Eu falei: não, não tenho medo. Por que você está me perguntando isso? Aí: você sabe quem eu sou? Eu falei: também não. Ele disse assim: você não tem medo? E continuou o diálogo dessa forma. Eu disse: eu não tenho medo, sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. E eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu nunca vou esquecer disso. Aí ele disse: era exatamente isso que eu precisava ouvir. E eu falei: naquele dia Deus me testou para identificar quem eu sou na presença dele. E assim nessa noite Deus está falando para você: se identifique na presença do Senhor. Não tenha medo, queridos. Não precisa ter medo. Apenas diga: eu sou filha do Deus Altíssimo.
que aconteceu na vida do cego nunca foi esquecido por Jesus. Nessa noite, o que vai acontecer na tua vida nunca mais vai ser esquecido, vai ficar marcado na sua história. Você precisa acreditar nisso e ter milagre para você. Que Jesus determinou nessa noite providência, milagre, cura, restauração. Receba, fique de pé em nome de Jesus. Amém. Você recebeu a palavra? Louvado seja Deus. Amém. Quero agradecer a Jesus, porque antes de tudo Jesus ministra na minha vida, para depois ministrar na vida de alguém. Quando nós reconhecemos quem é Jesus de verdade, é algo muito profundo em nós. É algo que ninguém vai tirar de dentro de você. Não tira. Não tira. Vamos agradecer. Senhor, louvamos a Ti, Jesus, nessa noite, por Tuas grandes misericórdias e bondade, meu Pai. Ah, meu Jesus, como eu sou grato ao Senhor. Meu Deus, sou grato a todos que ouviram a Tua palavra nessa noite, Pai. A Tua palavra, meu Deus, foi direcionada a cada um conforme o Senhor ordenou. Deus, muito obrigado, Jesus querido, por essa gloriosa palavra, Senhor. E possamos a cada dia, meu Deus, receber mais de Ti, Senhor. Ah, Jesus, em cada olhar que foi aqui, Deus querido, direcionado, meu Pai. No olhar do Senhor, meu Pai. Todos os dias da sua vida, enxergue a cada um, Senhor. E que eles mesmos, Senhor, consigam se enxergar quem eles são na presença de Deus Altíssimo. Amém? Amém, igreja. Paz do Senhor.